Você acha que vai ser feliz quando conquistar aquilo que falta, quando tiver o emprego certo, o corpo certo, a pessoa certa, quando o mundo finalmente reconhecer aquilo que você sempre foi, mas nunca deixaram você ser. Mas e se eu te dissesse que essa busca está apontando para o lugar errado desde o início? A dor que você sente não é apenas saudade de algo que não veio. É o peso de carregar uma vida construída em cima de expectativas que nunca foram suas. Te disseram que a felicidade está lá, fora, em conquistas, títulos, aplausos, e você acreditou. Acreditou tanto que esqueceu de se perguntar: e se eu já tiver tudo o que preciso, mas não souber ver? E assim você corre. Corre mais um dia, mais uma meta, mais uma tentativa. Mas quanto mais corre, mais longe parece estar de si mesmo. Aqui no Psicopleno, a gente fala o que dói, porque é aí que começa a cura. Se inscreve agora e vem com a gente nessa jornada de volta para si. Talvez a felicidade que você busca nunca tenha estado longe. Talvez ela só estivesse no único lugar que você evitou, dentro. Você cresceu ouvindo frases que pareciam conselhos, mas eram armadilhas. Seja alguém na vida. Corra atrás dos seus sonhos. O importante é vencer. Você acreditou. E começou a buscar essa tal felicidade como se fosse um troféu. Algo distante, conquistado com esforço, merecido apenas por quem faz tudo certo. Mas ninguém te disse que às vezes você pode seguir todas as regras e ainda assim se sentir perdido. Porque o modelo de felicidade que te deram talvez nunca tenha sido compatível com quem você é. Você tenta se encaixar, se adapta, silencia partes de si para caber em padrões que nunca te contemplaram. E o pior, começa a achar que o problema é você, que você está quebrado, insuficiente, atrás dos outros, quando na verdade você só está seguindo um caminho que não foi feito para o seu tipo de alma. É como tentar encontrar paz dentro de um labirinto que foi desenhado por mãos que nunca te conheceram. O caminho pode até ser bonito, mas se não é seu, vira prisão. Você está buscando uma felicidade programada e chamando isso de liberdade. Mas liberdade de verdade começa quando você se dá permissão para ser quem é e não quem esperam que você seja. Tem gente que chega nesse ponto da vida com tudo no lugar. Trabalho estável, relacionamento funcionando, reconhecimento social. Mas, por dentro, o silêncio pesa. O riso é automático, a rotina anestesia. E quando encosta a cabeça no travesseiro, surge aquela pergunta que não cala. Era só isso mesmo? A maior tristeza não é falhar. É ter feito tudo certo e mesmo assim não sentir nada. E isso acontece quando você constrói sua história com base nas expectativas dos outros. Quando faz escolhas para ser aceito, aplaudido, compreendido. E se perde no meio do caminho. E você nem percebe. Vai vivendo, cumprindo metas, alimentando padrões. Mas uma parte sua vai morrendo em silêncio. E esse silêncio é o preço de não ser quem se é. Já viveu isso? Escreve nos comentários. Eu também estou tentando voltar para mim. Sua história pode acender a de alguém. E se você chegou até aqui, é porque essa dor te pertence. Se inscreve agora no Psicopleno. Aqui, você pode existir inteiro, sem fingir que está tudo bem. Paul Ricoeur dizia que a nossa identidade não é algo fixo. É algo que se constrói com o tempo, com as histórias que contamos sobre quem somos e com o modo como somos reconhecidos. O problema é quando passamos a depender exclusivamente do nosso reconhecimento externo para validar nossa existência. Você começa a se moldar para caber, a reduzir sua essência para caber num ideal que não foi feito para sua alma. E quando tenta viver um sonho que não nasceu em você, tudo dentro começa a silenciar. E quando esse reflexo some ou distorce, você entra em crise. Não porque perdeu algo essencial, mas porque nunca aprendeu a sustentar quem é por dentro. Ricoeur chamava a atenção para um ponto crucial. Quando nossa identidade depende do outro, ela se fragmenta ao menor sinal de rejeição. E é exatamente isso que gera a sensação de vazio que você sente hoje. Você não sabe mais quem é, porque passou a vida tentando ser alguém que os outros amassem, tentando caber em narrativas que não escreveu, tentando pertencer a espaços que não reconheciam sua alma. Mas a identidade real começa quando você se reconhece, mesmo quando ninguém mais o faz. A felicidade que te prometeram talvez nunca tenha sido feita para você. Ela veio empacotada. Casa, carreira, casamento, filhos, status, viagens e estabilidade emocional.
Como se tudo isso, encaixado perfeitamente, fosse te garantir paz e sentido, como se houvesse uma única fórmula que serve para todos. Mas ninguém te perguntou o que te faz respirar em paz. Ninguém quis saber se o seu coração se aquieta quando está sozinho, ou se sua alma sorri quando você está longe da pressa e perto do que ama. Porque o mundo não se importa com o seu sentido. Ele quer que você funcione, produza-se. Compare, mantenha a engrenagem girando. E você funcionou, se adaptou, tentou. Mas algo dentro de você nunca parou de gritar. Porque felicidade real não se mede com lista de conquistas. Ela se revela na leveza dos seus dias, na sua liberdade de sentir sem medo, no silêncio que não pesa, no abraço que não exige performance. Você está tentando viver uma felicidade que foi projetada para outro tipo de pessoa e achando que fracassou por não se encaixar. Mas talvez o seu erro tenha sido só esse: tentar caber num sonho que nunca foi seu. Você quer ser reconhecido, e não há nada de errado nisso. Todo ser humano precisa sentir que existe aos olhos do outro. É natural buscar pertencimento, acolhimento, conexão. Mas quando o seu valor depende desse olhar externo, o vazio começa, porque você começa a se moldar para ser aceito, e não mais para ser verdadeiro. Você passa a fazer o que agrada, não o que ressoa, a dizer o que esperam ouvir, não o que sente de verdade. E com o tempo, começa a se apagar. Vai virando uma cópia socialmente aceitável de si mesmo. E o mais cruel: quando o reconhecimento vem, ele não te preenche, porque foi direcionado a uma versão sua que nem existe mais. Quantas vezes você se sentiu sozinho mesmo cercado de gente? Quantas vezes foi aplaudido, mas sentiu vontade de chorar? Quantas vezes alguém te elogiou e você pensou: se soubesse quem eu sou de verdade, não diria isso. Se isso te atravessou, escreve nos comentários: eu não quero mais ser amado por quem eu não sou. Você não foi feito para viver escondido dentro de máscaras. O reconhecimento que cura é aquele que encontra você, não a imagem que você aprendeu a projetar. A reconstrução começa no silêncio. Quando você para de se perguntar o que esperam de mim e começa a se perguntar o que faz sentido para mim. Nesse instante algo muda. Pela primeira vez, você não está tentando agradar, está tentando se escutar. Pode ser assustador no início, porque quando você tira as máscaras, o rosto que aparece é estranho. Você se desacostumou com a própria verdade. Você se habituou ao reflexo, mas não à essência. Só que é justamente nesse desconforto que a vida começa a florescer de verdade. A identidade real não grita, não implora, não precisa se provar. Ela só existe. É uma presença tranquila, uma casa interior onde você pode descansar. E ela não surge de fora para dentro, mas de dentro para fora, como um reencontro com quem você foi antes do mundo te ensinar a se esconder. Você não precisa mais ser quem disseram que deveria ser. Você não precisa continuar carregando uma história que não escreveu. Você pode se reescrever agora. O primeiro passo não é saber quem você é parar de fugir de si mesmo. O resto vem com o tempo, com o cuidado, com a coragem de permanecer. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando se encontrar em lugares que só te confundiram ainda mais, tentando ser aceito por pessoas que nunca conseguiram nem reconhecer a própria dor, esperando ser visto por olhares que nunca te enxergaram de verdade. E por isso você se fragmentou. Tentou ser útil, bonito, inteligente, compreensível, tudo, menos verdadeiro. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou a tempo. Você já era inteiro. Você já era inteiro. Só estava se diminuindo para encaixar em estruturas que nunca acolheram a sua forma real. Você não precisa de mais um curso, de mais uma validação, de mais uma conquista para se tornar alguém. Você já é alguém. Só precisa se lembrar. E se permitir, voltar. Voltar para sua história com mais compaixão. Voltar para o seu corpo com mais cuidado. Voltar para sua verdade com mais coragem. Você não é a ausência que te feriu. É o que ficou de pé, mesmo quando tudo cedeu. Você é o que resistiu, mesmo sem aplausos, mesmo sem plateia. Você é presença, caminho, continuidade. Se essa mensagem falou com você, compartilha. Alguém aí fora também está tentando se encontrar. E talvez você não precise ser resposta para ninguém. Talvez só precise lembrar que sempre foi inteiro, mesmo quando ninguém te reconheceu como tal.